O fragmento caiu numa terça-feira. Ninguém na Terra o viu a olho nu. O corpo principal do Three Eyes Atlas já tinha passado pelo seu ponto mais próximo, deixando um rasto longo e pálido no céu do amanhecer. Os telescópios ainda o observavam por hábito. Um deles, um modesto telescópio automatizado no Arizona, captou um pequeno clarão perto da borda da coma. Uma partícula se destacou. Ela brilhou e depois escureceu. Sua trajetória não seguiu a poeira. Ela se curvou para dentro, direto para a Lua. Ao mesmo tempo, um pequeno orbitador lunar captou algo estranho. Um flash breve e intenso no lado noturno. Um ponto próximo à borda de uma cratera de latitude média, sem explosão de rádio, nenhuma nuvem de detritos grande o suficiente para ser registrada em detalhes. Apenas um pico acentuado de luz e, em seguida, um novo ponto em uma paisagem que não mudava há milhões de anos. O software sinalizou: impacto, objeto não catalogado, prioridade média. Em 1 hora, 3 equipes diferentes analisaram os números. O caminho remontava à mesma fonte, 3I/Atlas. Por acaso, havia um rover não muito longe do local do impacto. Não perto, mas perto o suficiente. Uma máquina compacta de 6 rodas do tamanho de um carrinho de golfe, rastejando lentamente pelas planícies cinzentas numa missão geológica de longo prazo. As suas câmaras estavam empoeiradas. As suas rodas estavam gastas. Esperava-se que morresse há 2 meses. Isso deu-lhe uma nova função. Novas coordenadas apareceram na sua fila. Mudança de rumo. Dirija-se para a cratera recente. O tempo estimado de chegada era de 12 dias terrestres na velocidade máxima. Do outro lado do mundo, numa sala de controlo bem iluminada, um grupo diferente de engenheiros viu o mesmo alerta de impacto. Eles não possuíam um rover na Lua. No entanto, tinham um micro-rover quase pronto numa sala limpa e um pequeno módulo de aterragem numa plataforma de lançamento, manifestado como uma demonstração de tecnologia com um cronograma flexível. O impacto deu-lhes um alvo e uma desculpa. Em 48 horas, após uma ronda frenética de assinaturas e verificações de combustível, o pequeno módulo de aterragem subiu ao céu nas costas de um foguete leve. A sua missão era simples no papel: aterrar perto da nova cratera, implantar o micro-rover, chegar lá primeiro. O velho rover avançava lentamente, o seu caminho um longo arco sobre terreno acidentado. Não podia ir mais rápido sem correr o risco de partir uma roda. Os seus operadores observavam a sua trajetória projetada como se fosse uma corrida. A nova missão tinha a vantagem da velocidade, mas a desvantagem do risco. O módulo de aterragem tinha de executar uma descida precisa em terreno acidentado. Se falhasse, espalharia peças pela Lua. Se fosse bem sucedido, uma máquina nova e ágil, com baterias cheias e ótica limpa, avançaria à frente do seu rival mais antigo. A natureza humana transformou isso numa competição silenciosa. Ninguém dizia a palavra corrida. Todos pensavam nisso. O módulo de aterragem desceu 3 dias depois. A poeira subia silenciosamente enquanto seus pequenos propulsores lutavam contra a gravidade lunar. As câmaras transmitiam rochas cinzentas e sombras para os ecrãs do controlo da missão. Não havia atraso de tempo grande o suficiente para fazer com que parecesse irreal. A superfície lunar se elevou para encontrar as pernas de metal. Um pequeno salto, uma inclinação. Depois, quietude. A telemetria permaneceu verde. Uma ovação surgiu entre vozes abafadas e olhos cansados. A escotilha abriu-se. O micro-rover saiu com as suas 4 rodas estreitas, mais leve do que uma pessoa, mas transportando instrumentos mais avançados do que qualquer outro que já tivesse tocado o solo lunar. A nova cratera ficava na encosta interna de uma mais antiga. A sua borda era afiada, o seu interior escuro. O micro-rover dirigiu-se para ela em pequenas rajadas, parando para procurar perigos. O ângulo baixo do sol projetava sombras longas e enganosas. À sua esquerda, no horizonte distante, um brilho fraco marcava a lenta aproximação do rover veterano, ainda a dias de distância. Os operadores brincavam que a velha máquina parecia invejosa. O micro-rover ignorava tudo, exceto as coordenadas e os comandos. Ele chegou à borda 5 horas após a implantação. Lá dentro, as câmeras viram algo que não pertencia ao local. O objeto estava no centro da marca de impacto, meio enterrado em pó. Era aproximadamente do tamanho de uma cabeça humana. Não era irregular como uma rocha. Não era cheio de buracos como um meteorito. Era liso, quase perfeitamente liso. A sua superfície era preta,
mas não como o basalto. Refletia a fraca luz solar de uma forma que o fazia parecer molhado, mesmo estando num vácuo a 200 graus abaixo de zero. À sua volta, o regolito tinha derretido e depois congelado novamente, formando um anel vítreo. O que quer que tivesse caído, tinha batido com força e rapidez. O micro-rover parou, e por um momento toda a equipe de controlo da missão fez o mesmo. Todos os painéis visíveis mostravam a mesma imagem, uma esfera preta em poeira cinzenta, brilhando como uma gota de óleo derramada. Numa cratera real, numa lua real, que até hoje não tinha nada além de cicatrizes antigas e lixo humano. As instruções eram claras: não tocar até que as leituras estivessem prontas. O telêmetro a laser disparou contra o objeto. A distância voltou estável, o sensor de temperatura disparou. O objeto estava mais frio do que o solo ao seu redor, como se não tivesse sido aquecido pelo impacto. Eles tentaram um toque suave à distância. O rover estendeu um pequeno braço com uma sonda atarracada e bateu levemente na superfície da esfera. Não houve movimento, nenhuma rachadura, nenhuma mudança. O sensor de som registrou apenas as vibrações fracas através do braço. Na sala de controle, alguém exalou ruidosamente. Primeiro contato e nada explodiu. Isso contava como uma vitória. O próximo passo era o grande: usar o manipulador principal para agarrar o objeto, levantá-lo, colher amostras. O risco era óbvio. Se partisse, era o fim. Se fizesse alguma coisa quando levantado, isso era uma incógnita. Mas a oportunidade de o trazer para a sombra, para o examinar com mais detalhe, valia a pena? O braço manipulador desdobrou-se. Articulação por articulação, estendeu-se sobre a borda da cratera, descendo em direção à esfera. A garra era uma pinça de 3 dedos concebida para rochas de formas irregulares. Não sabia bem o que fazer com uma bola quase perfeita. Os operadores aproximaram-na lentamente. Um dedo tocou a superfície primeiro. A telemetria disparou. Não foi uma explosão, não foi um choque, apenas uma inundação repentina de dados em canais que deveriam estar silenciosos. O braço não tinha microfone, mas o sistema relatou uma entrada. As câmaras ficaram embaciadas por uma fração de segundo e voltaram a focar. A esfera mudou, não derreteu nem rachou. Desdobrou-se. Linhas apareceram na sua superfície, brilhando fracamente no ultravioleta e no infravermelho próximo. Para olhos normais, ainda era preta, mas para os sensores do rover, tinha se tornado uma teia de costuras finas e brilhantes. Os 3 dedos fecharam-se sobre ela. O material cedeu apenas o suficiente para permitir uma pegada, como borracha densa. O braço levantou-se. A esfera manteve a sua forma, mas as linhas brilhantes se deslocaram, correndo em direção ao ponto onde o metal a agarrou. Era como se o objeto estivesse prestando atenção ao ponto de contato, observando a máquina que o segurava. De volta à Terra, os alarmes começaram a disparar. A ligação de dados entre o rover e o orbitador, e do orbitador para o solo, transportava um conjunto bem conhecido de sinais: telemetria, vídeo, simples confirmações de comando. Agora, enterrado nesse fluxo, havia algo novo. Blocos de bits que não se encaixavam em nenhum protocolo definido. Eles estavam sobre a transmissão regular. Não era interferência, não era ruído. Estruturado, repetitivo. Os sistemas terrestres os sinalizaram como corrompidos e tentaram removê-los. A equipe de engenharia anulou essa função. Os dados estranhos eram o ponto principal. O antigo rover chegou à cratera bem a tempo de observar. As suas câmaras mostraram o minúsculo micro-rover segurando a esfera preta à distância de um braço, como um troféu. Trilhas de poeira cruzavam a borda. 2 máquinas separadas por uma geração de design olhavam para a mesma coisa à sua maneira cega. Os operadores viraram a câmera do rover mais antigo em direção ao objeto para obter um ângulo diferente. Por um segundo, ambas as máquinas estavam olhando para ele. A esfera respondeu. As linhas brilhantes se iluminaram brevemente e depois se apagaram. O fluxo de dados mudou. Na Terra, num laboratório longe das salas de controlo barulhentas, uma equipe diferente isolou os novos blocos de bits. Exibiram-nos como binário bruto, depois como som, depois como imagens. No início, nada fazia sentido. Então, um dos padrões fez sentido. Era um campo estelar, rudimentar, de baixa resolução, mas reconhecível. Um aglomerado de pontos brilhantes num layout familiar. Quando sobreposto a um mapa celeste real, correspondia a uma região real. Não era a vizinhança local, não uma estrela próxima. Um ponto a algumas centenas de anos-luz de distância, que aos olhos humanos era apenas mais um ponto fraco. Para este objeto parecia importante.
A esfera negra na Lua estava, à sua maneira, a ligar para casa. Eles observaram enquanto o padrão se repetia, mudava ligeiramente, repetia-se novamente. Cada iteração adicionava uma pequena variação, uma espécie de soma de verificação ou correção. O tempo era preciso. Os intervalos entre as explosões correspondiam ao tempo de viagem da luz daquela estrela distante até aqui. Não estava apenas a apontar, estava a negociar, a ajustar, a sincronizar-se com algo que da Terra não podia ser visto. A compreensão instalou-se lentamente. O 3I/Atlas não tinha simplesmente lançado detritos, tinha lançado um nó, um relé, um dispositivo destinado a aterrar num corpo sólido, estabelecer contato com máquinas locais e, em seguida, ligar de volta. Na Lua, a bateria do micro-rover estava a descarregar mais rápido do que o esperado. Segurar o objeto, processar os novos dados e operar todos os instrumentos ao mesmo tempo estava a esgotar as suas reservas. O plano era recolher a esfera e levá-la para uma caverna rasa para um estudo mais aprofundado. Esse plano morreu sob o peso dos números. Havia tempo para mais uma ação, talvez duas. As opções diminuíram: soltar o objeto e salvar o rover, ou continuar a segurá-lo e extrair o máximo de informação possível antes que os sistemas se desligassem. A decisão não foi difícil na sala que observava as linhas brilhantes e as estrelas em mudança. Disseram ao rover para aguentar. Os últimos minutos da sua vida foram passados parado, com o braço estendido, a esfera preta na sua mão, enquanto padrões invisíveis pulsavam através dos seus circuitos e para o espaço. Na Terra, os sistemas de gravação funcionavam a todo o vapor, armazenando cada bit que chegava. O velho rover, com os seus sistemas mais simples e mente mais lenta, sentou-se na borda da cratera como uma testemunha idosa. A sua câmara observou a máquina mais jovem até a sua imagem congelar. O barramento de energia do micro-rover finalmente caiu abaixo do limite de sobrevivência. Um por um, os seus sistemas ficaram em silêncio. O vídeo piscou. As linhas de telemetria ficaram sem sinal. Apenas os estranhos dados extras continuaram a chegar por mais alguns segundos, como se a esfera tivesse percebido a perda e estivesse a terminar uma frase. Então, o fluxo foi cortado. O objeto repousava sob a fraca luz do sol, meio preso por uma máquina morta, meio enterrado na poeira. As suas costuras brilhantes desvaneceram-se até ficarem pretas. Para qualquer visitante futuro com olhos normais, pareceria uma pedra lisa e escura numa pequena cratera esquecida. Na Terra, as equipas reproduziam a última transmissão repetidamente, decodificando, comparando, discutindo. O campo estelar mapeado nos seus ecrãs não mentia. Em algum lugar lá fora, na direção que os padrões apontavam, algo tinha recebido um sussurro da Lua. Ninguém sabia se era o primeiro sussurro, ninguém sabia se era o último. Eles só tinham certeza de uma coisa. Agora, o que quer que estivesse à espera entre aquelas estrelas distantes, se ainda não sabia da existência de uma pequena espécie barulhenta em torno de um sol amarelo, agora sabia. Discutiram durante dias sobre como lhe chamar. Alguns queriam manter uma designação seca, uma sequência de letras e números que se encaixasse perfeitamente nas bases de dados. Outros achavam que qualquer coisa que tivesse acabado de falar, através de centenas de anos-luz, através de um rover morto, merecia um nome real. O público, como sempre, resolveu primeiro. Em fóruns e programas noturnos, as pessoas começaram a chamá-lo de semente lunar. Encaixava-se no clima. Não era uma arma, não era um destroço, era uma semente. Algo colocado deliberadamente, destinado a crescer, ou pelo menos a conectar. Os cientistas que detestavam rótulos poéticos continuavam a usar os seus códigos nos artigos, mas quando as câmeras estavam ligadas e os microfones ao vivo, até eles se deixavam levar e diziam semente. O velho rover tornou-se um herói acidental. O seu fabricante divulgou uma declaração discreta, observando que a máquina tinha sobrevivido à sua vida útil prevista por anos. Os fãs online fizeram vídeos em homenagem, editando a sua longa e lenta viagem pela Lua em algo quase como uma montagem de aposentadoria. O momento em que chegou à cratera e assistiu à última resistência do rover mais novo tornou-se um ícone instantâneo. Artistas pintaram-no, crianças desenharam-no. 2 robôs num deserto alienígena, um morrendo com um braço estendido, o outro a observar, enquanto acima deles, uma linha invisível de informação alcançava as estrelas. Ninguém tinha a intenção de criar uma história ali. Aconteceu mesmo assim.
Planos foram rapidamente traçados para enviar outra missão, um módulo de aterragem maior, um rover mais resistente, talvez até mesmo um sistema de retorno de amostras para trazer a semente de volta à Terra. Cada ideia esbarrou na mesma barreira: tempo. Quando o hardware pudesse ser projetado, construído, lançado e aterrado, qualquer conversa que a semente tivesse iniciado já poderia ter terminado. A estrela para a qual ela apontava estava longe, mas não infinitamente longe. O tempo de luz de ida e volta era medido em séculos, não em milênios. Se os sinais pudessem contornar essa lei por outros meios, através de quaisquer truques que permitissem ao 3I/Atlas dançar pelo espaço da forma como tinha feito, então qualquer resposta poderia chegar muito mais cedo. Ou já tinha chegado a algum lugar onde os humanos ainda não estavam a procurar. Nas salas de aula, os professores tentavam explicar o que isso significava sem assustar os seus alunos. Desenhavam diagramas simples nos quadros. Aqui está o nosso Sol. Aqui está a nossa Lua. Aqui está a trajetória do cometa. Aqui está a estrela distante. A semente é como uma mensagem numa garrafa, diziam eles, deixada numa praia por onde por acaso estávamos a caminhar. Não escrevemos a mensagem, apenas pegamos na garrafa e colocamos-la no ouvido. Para algumas crianças, era a coisa mais emocionante que já tinham ouvido. Para outras, era inquietante. Uma mãozinha levantou-se no fundo de uma sala de aula numa cidade e fez a pergunta que estava por trás de todas as outras. Se eles plantaram a semente, isso significa que já sabiam que a encontraríamos? Ainda não havia uma boa resposta, apenas suposições envoltas em modelos e gráficos. Alguns diziam que sim. O timing era perfeito demais. A presença de rovers ativos, a sofisticação dos receptores humanos, a crescente rede de telescópios capazes de ver cometas fracos e pequenos flashes em mundos sem ar. Tudo isso apontava para uma armadilha, uma experiência planejada há muito tempo, à espera das condições certas. Outros diziam que não. O universo era grande o suficiente para coincidências. Talvez a semente tivesse sido ativada de qualquer maneira, enviando seu relatório através do regolito e do vácuo sem ninguém perto o suficiente para ouvir o eco. Nessa versão, a humanidade tinha tido sorte, ou azar, estar no lugar certo, com as ferramentas certas na hora certa, quando uma mensagem antiga finalmente decidiu deixar o solo. A primeira surpresa real veio 3 noites depois. Os observatórios de rádio em todo o mundo ainda estavam vasculhando a última transmissão da semente, quando um pico estreito apareceu em uma parte do espectro que estava silenciosa desde que os humanos começaram a ouvir. Era fraco demais para acionar a maioria dos sistemas de alerta automáticos. Um estagiário no turno da noite viu isso como uma linha fina em um gráfico em cascata. Ela subiu, permaneceu estável por exatamente 4,2 segundos e depois desapareceu. A princípio parecia ruído do equipamento. Então, um segundo pico surgiu, com a mesma frequência e duração, exatamente 8 minutos depois, e um terceiro. Não havia nenhuma fonte terrestre conhecida naquela banda, nenhum satélite programado para passar por cima. A direção correspondia ao pedaço do céu para o qual a semente havia apontado. O padrão não trazia dados óbvios, apenas ligava e desligava, como um batimento cardíaco distante, 4 segundos e 2 décimos para cima, 4,2 segundos desligado. O intervalo correspondia a ritmos vistos antes em outros lugares estranhos, mas aqui parecia novo, fresco. Não era a semente falando, era algo respondendo. Se era realmente ao vivo, respondendo através de distâncias impossíveis, ou se era um eco atrasado acionado há muito tempo, não importava naquele momento. O fato importante era mais simples. O céu havia mudado. Uma estrela que estava em silêncio de rádio agora tinha um pulso fraco, lento, mas regular o suficiente para definir metrônomos em salas silenciosas em todo o planeta. O velho rover na Lua, leal e ignorante, continuou com as suas tarefas programadas. Não tinha como saber que o seu primo menor tinha se tornado famoso ou que um pequeno objeto preto que ele não podia mais ver tinha dado início a um rumor que não iria morrer. Ele rodava ao longo da borda da cratera,
tirando fotos panorâmicas, medindo poeira, ouvindo seus próprios motores. Em alguns fotogramas, a semente era um ponto escuro agarrado na garra congelada de uma máquina morta. Noutros, era apenas um pedaço meio enterrado no brilho. Os historiadores do futuro, olhando para trás através dessas imagens, diriam que esta foi a primeira vez que a humanidade fotografou um dispositivo alienígena em repouso. Na altura, para os planeadores da missão que ainda tinham de justificar orçamentos e manutenção, era apenas mais uma rocha cinzenta e sombra. As histórias espalharam-se mais rápido do que qualquer pacote de dados. As pessoas contavam suas próprias versões durante o café, nos trens, nas sessões de comentários. Em algumas, a semente era um presente, deixado como um teste de curiosidade. Em outras, era uma sonda, provando a Lua e relatando se esse sistema havia cultivado algo que valesse a pena colher. Artistas de rua pintaram sementes a brotar videiras metálicas nas paredes da cidade. Compositores inseriram referências nas letras das suas canções. Uma série popular de vídeos curtos transformou todo o assunto numa novela entre os dois rovers, completa com legendas e diálogos imaginários. Era ridículo, mas teve um papel importante. Fez com que todo aquele estranho assunto parecesse pertencer a todos, e não apenas ao pequeno círculo de especialistas com acesso aos registros brutos. Nos cantos mais silenciosos da discussão, algumas pessoas levantaram uma possibilidade diferente. Talvez a Cid não estivesse a relatar sobre nós. Talvez estivesse a relatar sobre 3I/Atlas, sobre onde tinha estado, o que tinha feito, o que tinha tocado. A Lua era apenas uma rocha útil no caminho, um lugar para plantar uma caixa preta que pudesse despejar a sua memória para quem precisasse do registro. Essa interpretação fez a humanidade sentir-se menor e mais segura. Menor, porque sugeria que éramos uma nota de rodapé no diário de missão de outra pessoa. Mais segura, porque se não éramos o assunto principal, talvez também não fôssemos o alvo principal. Como animais apanhados por uma câmara de segurança destinada a vigiar a porta. O tempo, como sempre, desgastou as arestas mais acentuadas do evento. As semanas passaram, outras notícias surgiram, os mercados subiram e desceram, as eleições vieram e se foram. A semente permaneceu na sua cratera, sem piscar e sem se mover. Os picos distantes na banda de rádio continuaram, depois desapareceram, depois voltaram em novos intervalos que não se encaixavam em nenhum padrão simples. Artigos de pesquisa foram redigidos, rejeitados, revisados e compartilhados discretamente. Algumas alegações dramáticas vazaram e foram afogadas em discussões. O mundo não acabou, nenhuma frota apareceu no céu, nenhum raio desceu para apagar cidades. A vida continuou. Essa foi a parte mais estranha para alguns. A ideia de que algo tão grande pudesse começar e depois simplesmente esperar. No entanto, em salas secretas e laboratórios noturnos, permanecia a sensação de que uma contagem regressiva havia começado, não do tipo barulhento com números piscando e sirenes. Uma longa e paciente contagem escrita na linguagem das órbitas e dos anos-luz. Em algum lugar distante, informações de uma minúscula semente negra em uma lua empoeirada estavam sendo absorvidas, comparadas, ponderadas. Para quem quer que fosse, ou o que quer que fosse que tivesse enviado 3IR/Atlas através da escuridão, este ponto de dados juntar-se-ia a milhares de milhões de outros. Talvez isso influenciasse uma decisão. Talvez isso mal movesse a agulha. A humanidade não tinha como saber. Tudo o que podia fazer, por enquanto, era continuar a observar o pedaço de céu para o qual a semente apontava e a pequena cratera onde ela repousava, esperando para ver qual deles piscaria primeiro.